Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente parou na aula do Oracle, tá? Eu coloquei tudo numa aula só porque a gente vai fazer outras coisas usando o Oracle, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um componente que é de um colega chamado Carlos Fittle, tá? Ele faz a mesma coisa que a gente já fez aqui na aula do Oracle, tá? Com uma diferença que a gente componentizou ali, no caso, a parte do Oracle para parecer idêntico ao do Delphi, tá? Mas tem muito mais recurso extra na ferramenta do que você ficar fazendo na mão esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui ó, a gente criou variáveis para poder extrair o dado e imprimir o dado, tá? E com o componente dele não vai precisar fazer isso de forma onde você tem que criar uma variável. Você consegue fazer um acesso já direto do componente e no dado que você quer exatamente. Não precisa estar criando variável para poder pegar o valor. E também tem casos que também não vai precisar converter, porque a ferramenta ela já converte o dado que você precisa também. Bom, basicamente vamos criar aqui, eu vou dar um comando J aqui, vamos criar aqui um Go, eu tô na aula já 22 aqui, tô Go mod init aula 22. Então, criamos aqui nosso arquivo do Go mod, vamos criar aqui o nosso main.go, tá? Basicamente, vocês podem copiar isso aqui que tem aqui e colar aqui na aula 22, tá? Os mesmos comandos que a gente tem aqui, a gente vai utilizar ali, com a diferença do seguinte: eu vou apagar toda essa parte de baixo aqui, tá? Vou deixar só a parte do DNS, tá? E o que a gente vai fazer? Lá no Git dele, deixa eu abrir aqui o Chrome. Existe esse aqui, ó, Fittle Carlos Go dataset. Esse aqui é o componente dele, tá? Aqui na parte de baixo tem um exemplo de uso, né? Basicamente a gente vai fazer o que? Vai copiar essa URL dele aqui e vai lá no nosso componente aqui, a gente vai dar um go get e colocar o nome do componente dele e dar enter. Fazendo isso, ó, ele adicionou todos os pacotes necessários, tá? Esse pacote do Drive aqui continua sendo necessário ser utilizado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora na nossa ferramenta e vai criar conexão. Só que a gente não vai criar conexão do jeito que a gente está acostumado, tá? Por exemplo, aqui a gente deu um sql.open. No dele, a gente vai dar um new connection aqui, tá? Então a gente vai vir aqui como db, igualzinho, ou com, se vocês quiserem chamar de com também, igualzinho no outro ali. Eu vou repetir até igual ali, ó, com, dois pontos. Em vez de dar SQL, a gente vai dar um dataset aqui no caso. Eu não sei se eu apelidei como um dataset. Eu esqueci de colar aqui em cima. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui. Pronto. Eu vou apelidar ele aqui de dataset, tá? Bom, vamos lá, ó. A gente vai vir aqui dataset ponto new connection, tá? Aqui a gente vai colocar o dialeto, tá? Então dataset ponto dialect type e dataset novamente o dataset.hora, tá? Deixa eu puxar aqui mais para, deixa eu tirar essa caixa daqui, pronto, dataset, vírgula, e aqui a gente vai colocar a conexão com o DB. Tá vendo aquele DS ali que a gente tinha de conexão? É a mesma coisa aqui, ó. Você vai colocar o mesmo DS aqui, ou seja, o caminho, a forma de conectar é igual para todos, tá? Então tá aqui a nossa conexão. Se você for ver bem, ela ficou um pouco mais longa. Por quê? Porque esse componente ele permite você conectar em múltiplos bancos, ó. Tem aqui Oracle, Postgre, tá? Então conforme o drive que você escolher, ele vai passar o idioma ali. Até o PGX aqui, ó, do Postgre, o Oracle, igualzinho você tem lá no componente dele, tá? A diferença é que o componente aqui conecta em múltiplos bancos, tá? Não precisa ficar trocando, né?
Bom, conectamos, a gente verifica aqui se deu erro, né? If error. E se der um erro, vou dar um panic aqui. Devolvendo o erro. Pronto, já temos a nossa conexão. Bom, com a nossa conexão agora, que a gente chamou de com aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui o nosso dataset, tá? Vou colocar aqui dataset.new dataset. E o banco que vai ser passado para ele é aquele com ali, tá? Passei o com aqui para ele. A gente agora consegue fazer o que? Faltou colocar aqui, deixa eu olhar aqui, devolve o dataset, tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa. A gente tem também que fechar a conexão aqui. Defer.com close, que vai garantir que vai fechar ele caso der algum BO. O dataset aqui, se vocês forem olhar, ó, você pode passar aqui a nossa conexão, ele automaticamente aqui, ó, já vai repassar para o componente vários dados. Então a gente deu aqui um dataset, passou a com para ele, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai abrir aqui o nosso dataset. Na verdade não, vou passar aqui, ó. Você pode fazer assim, sql.add SQL, tá? E aqui é onde a gente vai passar a nossa query, tá? Vou pegar a mesma query que está aqui para vocês verem que roda do mesmo jeito. Colei a query, tá? Puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Vamos aqui, ó. Agora a gente vai abrir essa query, tá? Então a gente vai dar um error, né? Porque pode dar um erro ao abrir a query. .open, tá? Simplão assim. Isso aqui poderia ser escrito de outra forma também, tá, pessoal? Assim como vocês pegaram esse dataset aqui, poderia já ser dado um add aqui direto também, ó, fazendo assim, ó. Vou pegar aqui, fazendo assim, ó. Poderia ser feito assim, ó. ds.add.sql. Aí você coloca a sua query aqui, que a gente colocou igualzinho ali na outra, tá? E poderia colocar um ponto open aqui direto também e coletar o erro aqui direto, tá? Mas eu quero fazer de forma separada aqui para vocês entenderem parte por parte, tá? Então dei um open aqui, no open vou colocar aqui um error para verificar se deu erro na nossa query. Se deu, vou dar um panic aqui. Lembrando que eu estou dando panic, pessoal, mas no software mesmo vocês vão dar panic, vocês vão devolver o erro para a função de erro para ela tratar lá na sua aplicação, tá? Bom, coloquei aqui a nossa funçãozinha. Agora o que a gente vai fazer? A gente pode caminhar sobre o registro, tá? A gente pode dar um ds.first, tá? Vai para o primeiro registro. O ds aqui está maiúsculo. Vou colocar aqui ds.first. A nossa conexão também aqui com o nosso ds aqui, a gente também, ou seja, se ele abriu ela aqui, ou seja, a gente conseguiu um dataset, tem que dar um defer aqui também, ds.free, tá? Para limpar ele da memória, tá? Aqui deu open, deu certo, deu um first. E agora a gente lembra daquele forzinho que a gente estava fazendo para caminhar aqui entre o registro, ó, com o next, né? Nesse componente aqui também tem a mesma coisa. Você pode vir aqui e fazer um ds.eof, ou seja, repita até chegar ao final, tá? Aí vai fazer um ds.next aqui para ir para o próximo registro, tá?
Bom, o que vai mudar aqui, pessoal? É que você pode dar aqui agora, ó, um print direto no dado, ó. Você vem aqui ds.fieldByName, igualzinho tem lá no Delphi, tá? Colocar o nome, ponto s. E aqui, ó, que é o interessante no componente dele. Você pode pedir o dado no formato que você precisar. No caso aqui, por exemplo, o nome ele é uma string. Eu vou colocar aqui que eu quero uma string, tá? E vou salvar, tá? Vou dar agora um go run aqui para vocês, ó. E veja que ele está imprimindo o dado, ó. Imprimiu o dado bonitinho. Se eu quisesse imprimir também o ID, né, ou seja, imprimir igual no outro estava imprimindo ali, a gente coloca aqui atrás mais e coloca aqui o CD cliente aqui que a gente estava imprimindo, ó, tá? Vou dar um go run, olha lá, imprimiu o ID. Nesse outro aqui, ó, vou vir aqui, vou dar um go run também, ó. É claro, esse aqui imprimiu cheio de firula, porque a gente colocou aqui para imprimir nesse formato, mas se você quiser também aqui colocar o mesmo formato, ó, vou comentar esse cara aqui. Você vai pegar esses mesmos dados que você tem aqui, cola aqui. Aqui ele estava como ID ali, então vou colocar aqui 164. Pronto. Vamos dar aqui um go run. Olha lá, temos a... Deixa eu dar um clear aqui para ficar igual. Então, ó, veja que a gente tem aqui a mesma impressão do mesmo dado, né, usando um componente diferente, tá? Vamos analisar aqui agora o que a gente está fazendo. Qual que é a vantagem de usar um componente desse? Por exemplo, nesse componente aqui, se eu quisesse abrir uma transação, eu consigo também abrir uma transação. Posso vir aqui, ó, dataset, start transaction. Deixa eu ver aqui se ele tem aqui. Acho que já tem no com já, ó, hein, aqui, ó, com ponto start transaction. Tá aqui, ó. O start transaction ele já me devolve já uma transação com a parte do erro, tá? No outro daria também para fazer, dá, porque basicamente o start transaction que ele faz aqui na conexão, ó, se você for ver por baixo é o dataset aqui, ó, do SQL que está sendo executado. Ele pegou a conexão .db.begin, né? Mas o que vocês têm que entender é que, ó, toda a estrutura que ele teve que criar aqui para controlar a transação, você teria que fazer aqui na mão e não compensa, tá? Então, quando você já está com a sua transação aqui, que eu vou chamar de TX, ó, tá com a sua transaçãozinha aqui, você só precisa controlar aqui se deu erro ao abrir a transação. Às vezes o banco está locado, alguma coisa. Então, basicamente, que você já consegue, através do seu TX, já criar, já commitar o dado. Você vem aqui, já dá commit, você dá rollback, tudo pelo com aqui dele, tá? Então, fica muito mais fácil na hora de você controlar uma transação do que ficar fazendo tudo na mão, né? Ah, Paulo, mas eu consigo também sem abrir transação? Também consegue, tá? Assim como o componente dele aqui fez para executar o dado, nada impede de você pegar esse mesmo componente que já está ali ou criar algum outro separado. Você vem aqui, é um dataset exec aqui que eu vou chamar. Vem aqui, ó, chama uma nova conexão aqui, igualzinho tem nesse cara aqui, ó. Cola aqui dentro, chamar esse aqui de exec. Ó, cria uma conexão nova. E vim aqui, ó, fazer aqui, ó, dataset exec ponto add.sql. Tudo vai ser no SQL, tá, pessoal? Copia a mesma query que o cara criou aqui dentro, ó.
copiou, cola aqui dentro, tá? Tem coisa demais aqui. Deixa eu tirar esse. É que esse aqui é o dado, né? Pronto. Colocou a query aqui dentro. Qual que é a diferença do dele aqui? É que você pode colocar nome, por exemplo. Você pode separar a query e escrever assim, ó, nome. Pode colocar aqui CD cliente, pode colocar nome literalmente no parâmetro que você quer. E na hora de preencher, ó, ponto param by, eu acho que é 7 nesse aqui, 7 input param. Aí você coloca aqui, ó, no nome, eu quero que vá esse teste 1 aqui que foi colocado, ó. Coloca aqui o segundo parâmetro aí que ele colocou o código. Vem aqui, coloca aqui, ó, CD cliente, código 6495, tá? E como é que eu executo? Vem aqui, ó, dou um ds exec aqui, ó, e dou um exec aqui na aplicação. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Exec, ela retorna o resultado, é isso mesmo. Eu devolvo o resultado aqui dessa questão do erro, e verifico aqui se deu erro na minha execução. Olha lá. Ah, Paulo, mas no outro dele ele ficou mais simples. É porque você não está lidando com query muito complexa, cheio de parâmetros, cheio de coisa, tá? Então, ó, tá aqui, vai executar do mesmo jeito. Vou colocar até aqui um valor diferente, ó, como teste 2, por exemplo. A gente imprimiu aqui, ó, um teste. Eu vou mudar aqui para um 3 aqui na frente. Vou colocar aqui um 3 para vocês poderem enxergar. Tá. E posso vir aqui nele aqui e repetir a mesma query que ele fez aqui, ó, mandando imprimir o resultado aqui na parte de baixo. Olha lá, ó. Imprimiu aqui, ó, com 3. Antes ele estava desse jeito. E aqui agora tá desse jeito, ó, tá com 3. Tá? Então, ambos os componentes vão fazer a mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é que esse aqui tem facilitadores para uma série de coisas. Tá? Ele já tem contadores, então se eu quisesse contar quantos registros foram retornados aqui, eu também posso. Exemplo, ó. Dar um Ctrl C aqui e vou separar os resultados que a gente tem aqui, ó. Vou colocar esse aqui separado, esse aqui separado, vou colocar esse aqui como 2, como 1, esse aqui como... Não, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 1. Beleza? Vamos colocar aqui um Ctrl J aqui. Vou dar um go run ponto. Olha lá, rodou separadinho, tá? Aí o que a gente vai fazer agora aqui? Por exemplo, se eu quisesse contar, eu preciso fazer uma query dando um count? Não, não preciso, tá? Se eu quisesse vir aqui a um fmt.println, eu posso chamar aqui o dataset, ó, ds. E procurar aqui a propriedade count. Olha lá, tem aqui, ó, count. Mandar imprimir, ó. Vem aqui. Olha lá, tem 10 registros. Porque na nossa query aqui a gente pediu para trazer 10, mas eu poderia trazer aqui 15, por exemplo. Olha lá, trouxe 15. Então não preciso fazer uma query para saber quantos registros foram retornados, tá? Eu também posso dar um next no componente e imprimir o próximo resultado, tá? Existe o comando first aqui, ó, que faz voltar para o topo. Eu poderia, por exemplo, no meio dessa query aqui, ó, fazer ele para o topo e mandar ele imprimir só um registro, por exemplo, um ID. Então, mandei voltar para o topo, vou dar aqui um fmt.print, por exemplo, ó, e vou mandar imprimir aqui o código aqui, ó, do cliente, tá? Então, mandar imprimir aqui. Vou dar um go run. Olha lá, imprimiu, ó.
6495. Aqui também, ó, 6495. O próximo é o 6479. Então, veja que eu poderia simplesmente fazer assim, ó, ds.next, pedir para ele ir para o próximo registro e mandar imprimir aqui o próximo. Tá? Posso manipular da forma que eu quiser aqui, ó. Bom, dá um Ctrl S e vou mandar imprimir, ó. Tá vendo? Ó, imprimir o próximo. Eu poderia dizer para ele aqui, então, caminha mais 2 casas para mim, ó. Next, next. E mandar imprimir o resultado aqui para ele. Ou seja, eu posso manipular da forma que eu bem entender, tá? Opa! Esqueci de imprimir aqui. Então, olha lá, imprimiu o 7,6. Se vocês for olhar aqui, ó, ele pulou ele pulou 2 casas, ou seja, ele chegou aqui até no 7,6, ele pulou esse, depois pulou para esse e imprimiu ele, ó. Então, você vê aqui que está no 7,3. Se eu quisesse fazer ele imprimir esse aqui e depois voltar a uma outra casa, voltar todo o registro, eu também posso, tá? Então, o componente ele permite você fazer o que você quiser. Às vezes também você quer, por exemplo, pegar esse aqui, ó, o cliente. Ele está como um número aqui, tá? Você quer imprimir ele como string? Você pode também. Você vem aqui, ó, escolhe a opção como string, tá? Em vez de você precisar fazer uma conversão, ele vai fazer a conversão para você automaticamente. Eu vou vir aqui, vou mandar imprimir, ó. Olha lá, imprimiu do mesmo jeito. Por quê? Porque debaixo desse carinha aqui, que esse field aqui, ó, ele já tem as chamadas, ó, de cada um dos métodos, e os métodos lá dentro vão fazendo check-ups do dado, ó. Se o dado é um timer, se é um inteiro. Imagina você ter que escrever todas essas regras para você ter que ficar convertendo o dado, né? Ou seja, tem que, por exemplo, para converter int 8, tem que chamar o itoa, o 16 itoa, 64 format int, o int tem que chamar aqui. Imagina, você tem que ficar decorando, tá? E imagina isso para vários tipos de dado, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma série de dados, gigantesca a linha aqui, ó, esse componente aqui, ó, tudo que ele faz aqui é só conversão, ó. Imagina, você tem que decorar todos os booleanos, as funções para você converter, seria gigantesco. Só que tem 707 linhas de conversão de dado, tá? E o componente aqui já te deu isso tudo na ponta aqui, ó. Você só puxa o dado que você quer. Ah, você quer em binário, Paulo? Você vem aqui, olha lá, eu quero em byte aqui, ó. Eu vou vir em byte aqui para mim. Você vem aqui, escolhe que você quer em byte, vem aqui e manda imprimir em byte. Ó, imprimiu em byte, ó, o valor. Ah, então, é muito mais prático utilizar um componente desse aqui na vida real, né? Claro, Paulo, vai ter alguma perca de velocidade? Vai, mas é tão pequena que vocês quase não vão perceber, tá? Porque ele carrega o dado em memória e trata o dado de um jeito, e aqui não, aqui você está lidando com o dado já cru, então aqui vai ser muito mais rápido do que você fazer desse jeito aqui, tá? Mas no dia a dia aí que vocês estão lendo dado, tratando dado, né, não vai ter muita diferença, pessoal, tá? A vantagem é que o componente vai te dar toda essa praticidade, tá? Abrir transação, fechar transação, controlar a transação. Você pode aqui no componente, por exemplo, ele já está feito para você poder abrir múltiplas transações. Então às vezes você quer criar ali uma transação para fazer uma coisa e uma outra transação para fazer outra coisa, ele pode fazer também numa boa, tá? Claro, esse componente aqui ele também te dá muito mais outras coisas, né? E eu estou citando aqui alguns exemplos só, tá? Eu vim aqui, ó, ds. E aqui, ó, tem uma infinidade de funções, tá? Tem funções para vocês poderem colocar macro, tem funções para você poder imprimir uma query já preenchida a parâmetro. Exemplo, eu vim aqui, eu quero imprimir aqui, Paulo, o resultado que deu na query ali, porque eu quero investigar se ela está processando direito. Você pode vir aqui, ó, vou fazer um fmt aqui, ó, .println, e vou chamar lá o ds.sql param, ele vai imprimir a SQL mais os parâmetros para mim. Então eu vou vir aqui, ó, Ctrl J, vou dar um go run ponto.
E veja, ó, ele imprimiu aqui a query para mim, ó, já trocado os parâmetros, tá? Então, é claro que esse aqui eu não coloquei parâmetro nenhum, né? Mas ele já imprimiu aqui a query para mim. Se tivesse um parâmetro, ele imprimiu o parâmetro. Exemplo, vou colocar aqui um parâmetro de teste. Vou chamar aqui, ó, 2.teste, e o nome do campo vai ser campo 1. Campo 1. Se eu for vir aqui escrever e imprimir o campo 1, por exemplo, eu vou colocar aqui o parâmetro do campo 1. Vamos ver se eu coloquei aqui. Como aqui não tinha parâmetro, eu vou ter que adicionar um parâmetro agora, ó. SQL, vou uma linha aqui e vou colocar aqui, ó, para, não é set para. Vou colocar aqui que eu coloquei o parâmetro de teste. Vou dizer aqui que é um texto que vai para lá. Vou chamar aqui de oi como parâmetro, tá? E agora, ó, na hora que eu dar meu Ctrl J aqui na ferramenta, mandar imprimir, eu não salvei, deixa eu salvar aqui, agora vai. Veja que imprimiu o oi lá, ó, no lugar, ó, ele substituiu o parâmetro aqui para mim, tá? Se eu quiser até imprimir aquele oi lá, eu também consigo imprimir, ó. Eu venho aqui na nossa ferramenta aqui, falo para ele aqui que eu quero imprimir o campo. Qual que é o nome do campo? Vou dizer aqui, ó, que eu quero imprimir como string aqui. Pronto. Olha lá, imprimiu o oi aqui embaixo. Então, vocês veem que fica muito mais versátil utilizar esse tipo de componente, porque como ele é feito para coisas que a gente já utiliza no dia a dia, vai ter basicamente quase tudo aqui para vocês mexerem, desde deletar um registro, limpar a memória, dar um locate para localizar um registro dentro da ferramenta. Tem uma infinidade de coisas que ele já pode fazer por você, inclusive até mesmo gerar um JSON. Às vezes você quer vir aqui, ó, fazer um fmt.print, tá? Peraí, vou fazer aqui um ds. Aí aqui você vê aqui que tem N funções. Então vou pegar essa aqui, por exemplo, ó. Olha lá, ó, toStruct JSON, tá? Aqui eu posso informar o modelo do dado, né? Ou seja, na outra aula a gente tinha utilizado esse do cliente aqui, ó. Se você quiser copiar esse cara aqui, nós já temos ele aqui em cima, o cliente. Eu venho aqui na minha ferramenta, né? Se eu tivesse que fazer aquela parte do JSON, eu simplesmente coloco aqui clientes, coloco aqui que é um array de cliente e eu passo esse cara aqui para ele, ó. Passei aqui para ele. Ele aqui vai me devolver já um bytecode já, ó. Vou colocar aqui um JSON byte, um error, se deu um erro na conversão, é claro, né? E vim aqui agora, ó, na ferramenta if error, verificar se deu um erro na conversão, panic error, e posso mandar imprimir aqui pra gente, ó, print, fmt.print ln e mandar imprimir aqui o nosso JSON já, ó, JSON byte. Vou dar aqui um go run. Olha lá, ó, deu erro, né? Ele falou aqui que a variável não é um ponteiro, é porque faltou e comercial aqui, pessoal. Olha lá, ó, já gerou nosso JSON aqui em byte. Ah, Paulo, quero ver se gerou o JSON mesmo. Pode escrever aqui, ó, string no Go aqui, ó, no seu JSON aqui. E mandar rodar de novo. Olha lá, ó, já gerou automaticamente pra gente já, ó, todo o JSON bonitão, né? Então, a gente acaba com um componente desse aqui sanando uma série de problemas que a gente teria que fazer muita coisa e o componente já faz tudo isso pra gente, né, em poucas linhas, né? Se você for ver aqui por baixo, ó, ele teve que fazer uma struct, ele teve que dar um marshal, tá?
no struct lá, ele teve que verificar o tipo do elemento que você quer converter. Então basicamente ele já fez tudo, tá? Então basicamente nas próximas aulas a gente vai usar só esse componente aqui durante a aula, ok? Então pessoal, o que eu queria deixar aqui para vocês é que tem o jeito que vocês podem fazer desse jeito aqui, manualzão, sem problema nenhum, ou usar esse componente aqui. Esse componente aqui já conecta no Postgres, já conecta no Oracle, já conecta em N outros bancos de uma forma muito mais simples. Tem como já manipular dados também de uma forma muito mais simples. Algumas coisas você tem que escrever até a mais, né? Por exemplo, aqui nesse aqui a gente passou os parâmetros de uma forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Esse aqui a gente teve que usar o set input, tá? Mas esse componente aqui ele já está tratado, por exemplo, para você também pegar valor de query também que é devolvido, por exemplo, uma procedure. Quando você executa uma procedure e ela devolve um valor, você pode pegar. Se você incrementou um valor, fez um insert, e você tem uma trigger, por exemplo, que incrementa um número lá no banco, você pode dar um returning aqui e também pegar o dado, tá? A aula ela não consiste em ensinar o componente em si, tá? O componente vocês podem estar estudando ele, tá? Também não é obrigatório estar utilizando o componente, tá? Isso é uma coisa que vocês mesmos vão criar um critério se vai usar ou não. Eu estou indicando que use, tá? Para facilitar a vida de vocês, tá? Bom, acho que eu não tenho mais nada a dizer aqui referente ao componente, tá? Aí vai de estudo de cada um, tá? E boa sorte aí, pessoal, com o uso, tá? Vou ficando por aqui e até a próxima.